Boa noite, pessoal. Boa noite aí, mais os amigos aí do LinkedIn, os prevencionistas, aí os colegas aí que nos seguem em nossa rede social aí do LinkedIn. Estamos mais uma noite aí com uma live muito especial, uma live que já tinha sido, era para ter acontecido aí uns 2 semanas atrás, mas devido a alguns empecilhos aí, a gente tivemos que remarcar aí e hoje a gente vamos dar continuidade aí das nossas lives aí, semanais aí. Eu queria convidar aí nosso amigo Nelson Pereira, diretamente aí dos Estados Unidos, e hoje vamos falar um pouco sobre acesso, escada de acesso, falar um pouco sobre acidentes, né, que podem ocorrer com escadas, né, de acesso, falar um pouco de legislação, normas que regem aí a atividade aí com escadas de acesso. E gostaria, Nelson, de falasse um pouquinho aí, né, para quem não te conhece, né, na segunda live aí, nós falamos na primeira live sobre normas brasileiras com normas, a primeira live, né, com normas americanas. Então, hoje nós vamos falar sobre escadas de acesso. Queria que você falasse um pouquinho aí quem é o Nelson, um pouquinho para quem não te conhece, o trabalho que nós estamos executando e o assunto de hoje. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou Nelson Pereira, engenheiro de segurança do trabalho, eu sou perito ambiental. Eu trabalhei como engenheiro de segurança do trabalho no Brasil por mais de 10 anos e depois eu decidi dar uma mudança na minha carreira e me mudei para os Estados Unidos. Eu estou nos Estados Unidos trabalhando na área de segurança do trabalho desde 2020 e o Orlani, ele trabalhou comigo num projeto que a gente desenvolveu junto da Vale, na estrada de duplicação da estrada de ferro Carajás, e era o projeto S11D Ferrovia. Eu era um engenheiro de segurança do trabalho da Vale responsável por esse projeto, no segmento 3, e o Orlando foi o engenheiro do trabalho responsável por uma contratada que ficou responsável de construir a linha férrea de São Pedro da Água Branca, no Maranhão, até Carajás. Então, eu já tinha experiência com o Orlando, quando ele era engenheiro da Vale também, trabalhava em Carajás, e aí ele saiu da Vale e veio trabalhando no meu projeto. Então, já conheço o Orlando também desde 2015, 2016, quando foi esse momento que a gente voltou a trabalhar junto. E ele me propôs a gente fazer uma live semanal, bater um papo, falar sobre segurança do trabalho, com a ideia de capacitar os profissionais que estão entrando no mercado agora, trocar experiência com as pessoas que também estão no mercado e são capacitados, e criar uma rede mesmo de troca de conhecimento entre todas as áreas, tanto a legislação brasileira, a legislação americana, com os colegas que estão entrando no mercado, com os colegas que também estão no mercado, e criar uma rede forte de segurança do trabalho, com o intuito de fazer todos nós crescermos, porque o nosso objetivo em comum é salvar vidas. Então, quanto mais experiência, mais capacitação todos os profissionais de saúde tiverem, saúde e segurança, é melhor para o mercado de trabalho. Então, a ideia que o Orlando pediu para que a gente fizesse junto foi essa, né? Fazer um bate-papo semanal e capacitar o pessoal. Tá certo, Orlando? Certíssimo, Nelson. Acho que isso que você deu um parecer aí, né, dessa parceria que nós estamos aí desenvolvendo aí, acho que isso aí é interessante porque a gente está disponibilizando primeiramente um tempo para falar sobre segurança, para falar sobre prevenção de acidentes, para falar sobre a nossa experiência aí ao longo do tempo, daquilo que nós já vivemos do cenário aí da segurança do trabalho aí dentro do Brasil, né? Você está estando aí agora aí com uma experiência aí internacional aí de atuação, né? Propriamente dito, nós conversamos lá que tem as diferenças, particularidades aí que você mencionou aí na live, inclusive tá gravada essa live está gravada, né? Quem quiser saber mais como é trabalhar nos Estados Unidos aí, o Nelson é uma pessoa ideal para deixar isso para falar para você. E aí você entra em contato com a gente, adiciona o Nelson aí, Nelson, e me adiciona também, porque é isso aí que é importante, a gente está compartilhando aí o nosso conhecimento. Eu deixo aí também já
Quem tiver qualquer dúvida aí relacionada à segurança do trabalho, seja o assunto aí de hoje que nós vamos falar, né, que vamos iniciar aqui é referente a escadas de acesso, que o Nelson vai dar um brief aí do cenário aí de escadas de acesso dentro dos Estados Unidos, como as pessoas executam essas atividades aí. E, Nelson, tem mortes aí, tem acidentes envolvendo escada, né, escada de acesso aí nos Estados Unidos também? Existe esse tipo de acidentes aí envolvendo esse tipo de acesso aí temporário? Bom, gente, aqui tem sim, existe acidentes com escada, né? Não só escada de acesso, mas escada com todo tipo. A gente trabalha com acidente de escada também em residência, em empresa, em construção, crianças. Então, esse número é um número muito grande nos Estados Unidos, estima-se mais de 700 mil acidentes com escada acontecem nos Estados Unidos. Esse dado foi levantado pelo Conselho de Medicina na área de ortopedia, e o maior número de acidentes com escadas são com crianças e são com trabalhadores da construção. Esses são os dois maiores números de acidentes. Os Estados Unidos ele tem muitas casas de 2 andares, então todas essas casas têm escadas. E quando uma criança cai numa escada e se machuca, é considerado um acidente com escada aqui também. Então existe esse número, mas na construção civil estima-se mais de 300 mil acidentes com escada por ano, em torno de 800 a 900 acidentes de escada por dia dentro de todos os Estados Unidos. E no ano de 2023, os Estados Unidos, se eu não me engano, houve 19 fatalidades com acidentes com escada na construção. Então, são pessoas que utilizaram a escada não só como acesso, mas para fazer a instalação de uma câmera de segurança, para pintar, para instalar uma calha, para subir no telhado, para fazer um serviço no telhado, e caiu dessa escada e acabou se acidentando e vindo a óbito. Então, Nelson, a gente percebe que né, a escada, como é uma atividade temporária, como você falou, atividade rápida, pintura, instalação, né, de câmera, instalação aí um telhado, então um serviço temporário, então assim, é um serviço que ele é muito executado durante, né, nas casas aí, né, dentro do cenário aí. Então, assim, a probabilidade de acontecer é grande, né, porque já não tem uma fiscalização, não tem o profissional dedicado para aquela função, né, assim, específico, como a gente no Brasil tem o técnico de segurança, não que o técnico de segurança vai evitar um acidente, mas ele vai estar ali um olho a mais para verificar a condição da escada, se a escada está correta, se a escada está amarrada, se ela está fixada, se a escada ela passa o patamar acima da plataforma 1 metro para o cara acessar naquele determinado local. Então, assim, tem todo o cenário. Se a escada está próximo ali de uma rede elétrica, né, com acesso ali próximo com escadas extensivas grandes, né, aquelas escadas maiores, elas podem estar bem próximas ali da rede de contato com a indução ali, com a parte elétrica ali. Você, na sua experiência aí, dentro do cenário, você, na atividade que você atua aí, tem esse tipo de serviço? No teu caso, não, né? Porque você não trabalha com esse fim, né? A atividade aí que você acompanha aí, né? Hoje eu não tenho no meu serviço, eu não tenho essa utilização de escada, porque eu estou trabalhando mais com escavação e movimentação de terra. Mas quando eu mudo fugiu a palavra, meu canteiro avançado de local, às vezes eu preciso de instalar antenas para comunicação via rádio ou internet. Aí, nesse momento, eu faço uso de escada para que os empregados eles possam subir nos containers e posicionar as antenas. Então, é muito raro. Mas aqui, ao contrário do Brasil, porque o Brasil ele permite o uso de escada somente para acesso. O Brasil não permite o uso de escada extensiva, por exemplo, para execução de atividade. E aqui não existe essa restrição. Então, por exemplo, existem pessoas que precisam de subir no telhado dessas casas de 2 andares, eles usam uma escada extensiva metálica ou de fibra, e essa escada pode chegar até 7 metros e 20 centímetros. Então, se ele usar uma escada metálica, apesar de não ser comum aqui ter rede elétrica aérea, as redes elétricas são subterrâneas,
mas há locais que existe rede elétrica e com o uso da escada ele pode se eletrocutar e sofrer um acidente e vir a óbito. Mas o maior perigo são as quedas, porque as pessoas sobem nessas escadas para acessar telhados, acessar os segundos andares das casas, carregando ferramenta. Então, as ferramentas podem cair e atingir outra pessoa que está trabalhando no nível abaixo, ou está esperando para usar a mesma escada para subir. Às vezes, sobem com aparelho de ar-condicionado. Enfim, pode subir com algum equipamento pesado para trabalhar no telhado, ou própria furadeira, parafusadeira, máquina de prego para fazer a construção dos telhados novos, porque a gente aqui existe telhados, tanto de telhas como tem no Brasil, né, telhas coloniais, e também o telhado de borracha. Esse telhado de borracha ele é pregado, cada retângulo do telhado utiliza pregos, mesmo com pistola de ar comprimido. Então, eu já percebi que muitos carpinteiros eles utilizam os pontos de ancoragem para prender a mangueira de ar da pistola, para que a pistola fique mais livre, e ele prefere trabalhar sem proteção contra a queda. E no momento que ele vai descer, ele tem que descer com a pistola, com a mangueira, a escada às vezes não está amarrada em lugar nenhum, e ela pode se movimentar e ele vira a cair dessa escada. Então, o número de acidentes aqui é muito grande em função disso. Além de ser muito mais atividades em função da população aqui ser maior, hoje estima-se que a população americana seja 2,5 vezes a população brasileira. Então, a gente, com isso, já tem muito mais atividade, muito mais trabalho de risco do que no Brasil. E, como o Orlando falou, não tem aquela fiscalização do técnico de segurança, porque não que o técnico de segurança vai evitar um acidente, mas o técnico ele tem a competência para olhar se a escada está boa para trabalhar, se os pés estão em borracha, se a escada é metálica, se a escada é de fibra, se a escada vai ser amarrada, se a escada vai ser usada só para acesso ou vai ser usada para movimentar material do solo até o local de trabalho. Então, aqui eles não têm essa cultura de fiscalização. As pessoas trabalham da maneira que elas acham correta e, em função disso, acabam se acidentando mais do que no Brasil. Você aqui está até no slide aqui que fala que as maiores lesões aqui estão, né, com atividade de escada, ossos quebrados, costelas quebradas, né, então diversas partes do corpo aí que tem essa, né, se tiver o acidente propriamente dito com escada, né, isso pode ser a consequência, né, com a parte acidente com pessoas. Então, e também aqui fala que aproximadamente 20% dos acidentes envolvendo quedas estão relacionados com os escadas. E na construção é estimado que 81% das lesões de quedas que são tratadas em hospitais e umas em salas de emergência são relativas à queda de escada. Então, ou seja, né, é uma atividade, entre aspas, aparentemente simples, né, uma escada, mas é um dos maiores fatores aí, creio eu, que esse dado está relacionado com os Estados Unidos hoje, né? Então, para você ver, imagina, 81% dos casos de acidentes, né, lesões de queda estão relacionadas aí com quedas em escadas. Aí, né, a gente não foi colocado aqui se teve, né, mortes, né, com relação a isso, mas imagino que tem mortes, muitas mortes aí com escadas de acesso aí. Porque não quer dizer que o cara caiu de 2 metros de altura e o cara caiu de 1 metro, o cara não possa vir ao óbito, né? O óbito não está relacionado, é claro, né? A chance de a pessoa sobreviver vai aumentando a altura da queda é mínima, mas não quer dizer também que a pessoa possa cair, né, seja de 80 centímetros e cair e bater a cabeça. Eu tive um caso aí, que eu trabalhei aqui no Brasil, um advogado, que o cliente desse advogado contratou uma empresa que terceirizou o serviço para fazer uma pintura num comércio X, e aí esse pintor, esse cidadão aí estava executando a atividade, ele usou uma escada para fazer retoque de pintura no teto. E aí esse cidadão veio a cair da escada, dessa escada, e bateu a cabeça lateral, assim, no chão, né? Bateu de forma lateral. E esse cara veio a falecer, né? O cidadão veio a falecer.
E os parentes daquela pessoa entrou contra a empresa, né? Entrou contra a empresa e aí o advogado da parte, ele disse que o cara caiu de 4 metros de altura e colocou tudo na petição inicial, um monte de coisa, né? Só quando a gente foi fazer o levantamento ali do local, o Nelson, ele caiu de fato, se você pegar ali o pé dele até o chão, dá 99 centímetros. Ou seja, a lei não é obrigatória usar cinto de segurança. O advogado questionou que o cara caiu 4 metros de altura, se o pé direito estava 3, se a cabeça dele batia a 3,23 metros. Então não tinha como o cara cair de 4 metros. Então a gente tivemos que fazer todo o levantamento e provar que o cara caiu de 99 centímetros, que realmente não era obrigatório o uso de cinto de segurança. Ali tinha outras questões, né? A norma fala assim, aonde houver risco de queda, você tem que ter uma proteção coletiva. Aí, mas partiu-se que ele caiu, ele faleceu porque não tinha cinto de segurança, mas primeiramente, não tinha obrigatoriedade, e segundo, não tinha como instalar, né, linha de vida no teto, não tinha. Deveria usar outro meio para proteger o cara. Mas aí também tinha a questão de saúde do cara, depois foi levantar toda essa questão. Ou seja, só para dizer, né, aqui no Brasil, né, inclusive se eu não me engano, tem uma NBR que fala sobre escadas, como a escada deve ser, altura, tem todos os detalhes. Inclusive, na época, para fazer esse laudo aí, fazer essa investigação, esse laudo aí, usei essa NBR específica sobre escadas e escadas de acesso. Então, além da NR 18, que fala, tem um item lá que fala sobre escadas extensíveis, escada marinheiro, escada, todo, né, tipo de escada de acesso, tem cada item da norma fala, detalha o que a escada tem que ter. Né? Para isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que fiscalizar isso e fiscalizar aquilo outro, tem que ter aquele mínimo ali. Então, é isso que a norma NR18 fala, né? Especificamente no item específico lá da NR18 que fala as escadas, né? De acesso, escadas de banheiro, como eu falei. Então, né, se quiser complementar alguma coisa também sobre escada, né, sobre o que você tem visto aí nos Estados Unidos de escadas, de acesso, como... O órgão, né, ele estimou, a Associação Americana de Ortopedia e Cirurgia, ele estimou que em 2023 houve 300 mortes, aproximadamente 300 mortes causadas por acidentes com escadas. Então, assim, a gente tem que avaliar, porque quando existe um acidente com a escada, não necessariamente existe lá uma contusão, uma conclusão. A pessoa pode cair da escada, quebrar uma costela, ter uma hemorragia interna, e em função dessa hemorragia ela vir a óbito. Então a gente tem essa visão que acidente com escada só acontece por batida contra a cabeça. Mas pode haver também algum tipo de fratura interna que causa uma hemorragia interna, e quando essa hemorragia é descoberta, o paciente vem a óbito. E em função também desse evento que o Orlani comentou, que aconteceu com o empregado que caiu, eu acho que o que é muito importante, a gente no Brasil não tinha muita cultura quando eu trabalhava com segurança do trabalho, é de aprofundar na NR1, porque assim, a NR1 para mim ela é a mais importante de todas. Quando ela fala em gerenciamento de risco, isso é o mais importante na área de segurança do trabalho. Se a NR1 for bem atendida no quesito gerenciamento de risco, a gente não precisa de atender mais nenhuma das NRs. Porque quando a gente faz o nosso gerenciamento de risco, eu vou trabalhar, vou utilizar uma escada de 80 centímetros. Tá, o solo é adequado para esse tipo de escada? Em caso da escada se movimentar, eu vou ter alguma proteção para esse empregado cair? Qual que vai ser o tipo de atividade? Ele vai precisar de carregar alguma ferramenta? Ele vai precisar de carregar alguma parte pesada? Ele vai precisar de se mover na escada? Ele está usando a escada só para o acesso? Então, quando a gente faz uma análise de risco profunda em cima da nossa atividade, principalmente com a escada, a gente consegue evitar praticamente 90% desses acidentes. E é o que o Orlando comentou, como a gente não tem uma cultura de ter um profissional de segurança, um engenheiro, um técnico, fazendo análise daquela atividade de forma robusta, de forma correta mesmo, de forma que queira proteger o empregado, os números de acidentes a cada dia que passam aumentam, se tornam alarmantes.
Então, o que eu acho mais importante no uso de uma escada é determinar qual que é a análise de risco correta para aquela atividade, pegando todos os passos da atividade, fazendo os riscos e as medidas de mitigação. Trabalhando dessa forma, a gente consegue gerenciar o risco de forma que, caso haja um acidente, o empregado não se fique exposto a uma lesão grave, permanente ou fatal. E pegando esse gancho aí da NR1, a NR1 também fala sobre a hierarquia de controle de riscos. Eu faço meu gerenciamento de risco e vou avaliar se eu consigo eliminar aquele risco ali. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade que precisa de fazer uma inspeção no telhado. Eu tenho verba para contratar hoje um drone para fazer a filmagem. Eu preciso estar lá em cima lá para fazer aquela inspeção, aquela troca daquele, sei lá, aquele serviço lá. Eu tenho um meio a qual que eu evito que uma pessoa suba lá, porque aí imagina só, Nelson, por exemplo, o cara vai fazer um serviço no telhado, ele tem que pagar o profissional, ele tem que pagar lá o acesso lá, né? Vai ter que você um andame, uma escada. Aí o cara tem que ter treinamento aqui no Brasil, né? O cara tem que ter a ASO, o cara tem que ter a aptidão, exame. Aí você tem que treinamento com o cara. Aí você tem que ter um profissional ali para avaliar as condições do trabalho, seja de técnico de segurança e tal. Estou fazendo Então, se você conseguir eliminar esse risco aí eu vou contratar um cara para fazer ali um drone, o drone vai lá e faz a filmagem, eu vou avaliar ali as condições ali do telhado, ou preciso fazer a manutenção, um reparo lá, para depois eu fazer o serviço, eu consigo eliminar aquele risco ali e também reduzir custo também. Aí, por exemplo, eu não consigo eliminar o risco, eu vou substituir o risco, eu vou buscar outros meios para substituir o risco. Eu não vou usar uma escada, eu vou usar uma plataforma elevatória. Você falou, o piso está adequado para usar uma plataforma, usar um outro, substituir aquele risco crítico ali com um risco médio ou até um risco aceitável? Não consigo. Então eu vou para controle de engenharia, vou fazer um controle de engenharia, vou fazer um mecanismo, um robô para o robô apoiar e fazer uma proteção para que eu possa chegar no acesso e fazer o serviço do reparo. Aí você vai, não, vou fazer ali vou fazer um controle administrativo. Aí eu vou treinar o cara, eu vou criar ali treinamento, vários controle administrativo, treinamento em geral. Aí eu vou para EPI no final, que geralmente a empresa só joga EPI na mão do cara. Joga lá o cinto de segurança, o capacete, o óculos, o protetor auricular, bota no cara, e a escada sobe lá, faz o serviço lá. Sem fazer análise de risco, como o Nelson falou, a NR1, e sem fazer hierarquia de controle. Que a norma deixa bem claro que você tem que fazer, além do gerenciamento de risco, você tem que priorizar os riscos, fazer a hierarquia dos controles. Então, isso aí contribui para quê? Para a prevenção. Isso, de fato, é fazer engenharia, isso, de fato, é fazer prevenção. É você usar o que a norma fala. Só que, muitas das vezes, as empresas, as pessoas têm dificuldade de interpretar a norma, ou, na verdade, têm a dificuldade de aplicar a norma mesmo, de pensar mesmo. Vai no mais barato, no mais simples, naquilo que acha que é o mais correto. Mas não, o mais correto é o final, é o cara tá bem, o cara não tem nenhum arranhão. Esse que é o fim do processo. O cara tem que produzir, vamos produzir, mas desde que o profissional que vai executar aquele processo, e no final do processo, ele sai da mesma forma que ele entrou. Então, essa semana eu estava vendo um monte de vídeo, não sei se você viu aí, são os vídeos que os caras eles estavam tipo uma moega lá, estavam quebrando pedra. É tipo igual na mineração, né? Vai quebrando as pedras com as pedras grandes. E a pedra, ela estava uma pedra bem grande. Aí o funcionário entrou dentro dessa moega. Próximo, em certo momento, ele escorregou e caiu. Quer dizer, perdeu a vida, né? Porque não tinha um controle bem efetivo, não tinha um risco bem efetivo. O cara estava lá, ele foi apoiar na pedra para empurrar a pedra, achava que com ele segurando no lateral ali próximo da moega, ele conseguia empurrar a pedra com a perna e a pedra ia seguir o percurso dela e ia fazer ali a moagem ali da pedra. Mas não.
o cara se enrolou ali com a pedra pegou ali na calça do cara e puxou o cara para dentro, jogou o cara para dentro. Quer dizer, aí não mostrou, né? Aí eles colocaram até, embaçaram a imagem para não ver o cara todo amassado ali. O cara morto, né? Você imagina só, aquilo faz moagem de pedra, cara, de rocha, imagina com uma pessoa. Entendeu? E o cara acessou numa escada. Pois é, eu não cheguei a ver esse vídeo, Orlando, mas aí é o que a gente entra na questão de prevenção mesmo, né? Como você mesmo mencionou, né? A questão da hierarquia de risco, a análise de risco tem que ser bem feita, a gente saiu até um pouco aqui do termo de escada, mas só para a gente concluir. Então, o que acontece? Quando um empregado vai fazer uma atividade que não está mapeado esse risco, como esse empregado tentou empurrar a pedra para poder continuar com o processo produtivo, em cima desses pontos é que a gente, prevencionista, tem que trabalhar. Então, provavelmente houve uma falha no gerenciamento de risco dessa atividade, não foi feita de forma que os riscos foram levantados, a hierarquia de risco não foi aplicada. Por quê? Porque a partir do momento que o empregado usa a força física para continuar com o processo, a hierarquia de risco se mostrou que não foi eficaz ou não foi avaliada. Então, Orlando, para a gente encerrar, eu não cheguei a ver esse vídeo, mas é um acidente que, infelizmente, uma pessoa perde a vida trabalhando de forma trágica e por desconhecimento. E nossa ideia aqui é justamente essa, de levar conhecimento para as pessoas, para que ninguém mais chegue a perder a vida por causa de um acidente como esse, que era mais fácil ter parado a produção, buscado um rompedor como escavadeira, um rompedor hidráulico, quebrado essa pedra e continuado o processo, e todos trabalhando de forma segura. Ou colocar um braço mecânico ali para empurrar, né? O cara acessasse ali o braço mecânico, empurrasse a pedra até a moega ali, fazer ali a moagem ali da pedra. Então, assim, existe para você ver, né? Você falou, o gerenciamento de risco é para isso. É para você ver o problema, enxergar o problema, e, na verdade o problema chama de risco, né? O risco ali, qual é o risco ali daquela atividade? O risco é esse. Dentro desse risco, você vai projetar ali as suas medidas de controle. Você vai transformar o risco em controle. Você vai conseguir, Nelson, a gente vai conseguir 100% controlar os riscos? Às vezes não, a grande maioria das vezes não consegue 100%. A gente não consegue, né? Então, a gente consegue, né, na medida possível, diminuir a frequência. Né? O que a gente consegue fazer hoje, que eu acho que é o mais importante no trabalho com esse caso, é o que a OSHA faz, é primeiro mapear bem o que vai ser a atividade que a gente vai se propor a fazer. Em cima disso, a gente tem que começar a trabalhar com a seguinte forma: eu preciso de utilizar somente a escada ou existe outra possibilidade de eu fazer minha atividade de trabalho em altura? Não, eu tenho uma plataforma de trabalho em altura, eu posso utilizar um drone, como foi mencionado, eu posso trabalhar em altura, mas criar um sistema de proteção contra quedas, eu posso criar guarda-corpos para que os meus empregados sejam protegidos, e a escada vai ser utilizada somente para acesso. Então, a gente tem que fazer a utilização de escada aqui, tanto em escavação, em trincheiras, para garantir que as pessoas saiam em caso de emergência das escavações, das trincheiras, e eu não posso permitir que essa escada seja usada como atividade, como ferramenta para atividade. Quando a gente trabalha dessa forma, aí a gente consegue já mapear os riscos da atividade, os riscos que a escada traz e eliminar. Agora, quando o empregado ele adota por conta própria alguma outra metodologia que ele entende que seria mais fácil para ele executar aquela atividade, a gente acaba perdendo o controle dela, e aí, em função disso, é que vem esses acidentes graves, esses acidentes fatais, e que gera esse número muito grande de acidentes, por uma decisão do próprio empregado em mudar a metodologia de trabalho, entendendo que ele vai fazer uma atividade melhor do que o engenheiro ou o técnico de segurança propôs a ele a trabalhar. Exatamente, Nelson. Inclusive, aqui tem um profissional aqui que deixou uma mensagem aqui para nós aqui, é o Atanásio Zaú. Saudações, falo de Angola. Dizer que sou técnico de segurança, né? Técnico de segurança recém-formado,
e quero muito seguir carreira nessa área. Preciso de uma orientação profissional. Falei, Atanásio, aqui nós estamos aqui para isso, né? Para justamente com o Nelson juntando força aqui para trazer o conhecimento para vocês aí, quem quer que seja na Angola, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Nosso papel aqui é salvar pessoas, salvar vidas, trazer prevenção para as pessoas. Então, acredito que estou unindo força aqui com o Nelson para a gente proporcionar isso. Você é um profissional que nós, né, o Nelson também tem, né, nossa experiência, começamos lá atrás, no início, né, não é fácil a gente começar. Então, assim, naquela época, nós não tínhamos um profissional para nos orientar. A gente começou ali, fazer nosso trabalho, estudando a norma, aplicando a norma, aprendendo, apanhando, e aqui hoje, nosso intuito aqui é trazer esse conhecimento para você, quem está do outro lado aí, quem quer que seja aí, seja você profissional, seja aí gerente de alguma empresa, seja engenheiro de alguma empresa, CEO, presidente, quem quer que seja aqui, nosso intuito aqui é trazer o conhecimento para todos. Aqui proporcionar o conhecimento através aqui da internet, através do LinkedIn, através do conhecimento. Hoje nós estamos falando de escada de acesso. Semana que vem nós vamos colocar aí uma enquete aí para qual o próximo assunto que a gente vamos trazer. Nós estamos aí já com um trabalho aí de treinamentos aí online para trazer esse conhecimento aí para vocês aí, seja de OSHA, seja de NR, das NR, seja de percepção de risco, seja de hierarquia de controle, seja de qualquer outro tipo de práticas, ferramentas de segurança, boas práticas, entre outras, né, Nelson? Acho que é esse papel, esse trabalho, é isso que nos motiva aqui, essa mensagem aqui do Atanásio aqui de Angola, que nos traz aí o conhecimento e que traz a motivação para a gente continuar perseverando nesse trabalho aí, né, Nelson? Seja bem-vindo aí à nossa rede, Atanásio. Inclusive, se você tiver algum tema que você queira aprofundar, que você queira ter conhecimento, que você hoje acha que vai ser importante nessa sua experiência em Angola, nessa jornada, sugere para o Orlando e a gente pode trazer esse tema, discutir ele na semana que vem, de forma que vai gerar conhecimento para você e para outras pessoas. Eu acredito que a dúvida sua deve ser de outras pessoas também. Sugere esse tema que você acha que vai te ajudar, que eu e Orlando nos propomos a fazer um trabalho para estudar e trazer esse tema também de forma tranquila, de forma que todo mundo comece a entender qual que é o propósito desse tema, o que a legislação quer dizer desse tema, porque um ponto importante que a gente tem na área de segurança do trabalho é que as normas reguladoras dos países que fazem parte da Organização Internacional de Trabalho, elas são bem parecidas. Então, às vezes, pode haver pequenas particularidades do trabalho em Angola, do trabalho no Brasil, do trabalho aqui nos Estados Unidos, mas a essência vai ficar clara para você. Então, por exemplo, a essência do trabalho com escadas, ela vai ficar clara para você. Talvez exista alguma particularidade na capacidade de carga que a escada aguenta em Angola, diferente do Brasil ou dos Estados Unidos. Talvez exista alguma particularidade em Angola e eu posso utilizar a escada para carregar material, e no Brasil eu já não posso, mas você vai conseguir ter a visão seguinte, tá? Eu vou utilizar uma escada para carregar o material, como nesse exemplo dessa atividade que o Orlando colocou o slide, o rapaz ele está carregando um evaporador de ar-condicionado subindo na escada. Se essa escada escorrega, além do peso dele na queda, ele vai ter o peso do aparelho de ar-condicionado. Na outra foto, né, que é muito comum disso acontecer, as pessoas utilizam a escada num ponto e elas se esticam na escada para poder atingir um ponto maior, estica o corpo, estica o braço. Ao fazer isso, as pessoas elas alteram o ponto de gravidade da escada. Então, a tendência é que a escada saia de equilíbrio e ela levante o lado oposto do que a pessoa esticou, e com isso a pessoa vai cair. Ela está totalmente fora de equilíbrio, porque ela desestabilizou a escada. Então, é o tipo de atividade que é muito comum de se ver as pessoas fazendo e que gera maior risco de queda em escada, por tirar o ponto de equilíbrio da escada. E na última foto também é uma foto que eu tirei aqui na rua, eu estava andando na rua, eu vi essa obra, é uma construção de uma casa nova.
as pessoas colocaram a escada entre a janela e o acabamento da janela, a escada fica certinha, ela não tem um milímetro a mais de distância, e ela termina justamente na plataforma de acesso ao telhado. Então, a norma aqui pede que você tenha pelo menos 3 pés de distância entre a borda do local e a escada, que seriam no mínimo 3 degraus. Essa escada não tem, ela está no limite, tanto em cima quanto no limite lateral. Esse é um prédio de 3 andares, então a gente deve estar falando o quê? Uma queda dessa escada, você vai cair na rua em uma atividade em torno de 10 metros de altura, um acidente de queda em torno de 10 metros de altura. Então, assim, por falta de conhecimento, tanto do empregado que vai fazer essa atividade, tanto do encarregado da obra, tanto do engenheiro da obra, tanto do responsável pela obra, eles fazem esse tipo de situação para poder, achando que está ganhando tempo, mas, na verdade, está colocando em risco a vida dos empregados. Então, se você tiver algum ponto, pode trazer para a gente trabalhar junto, que vai ser um prazer. E tudo que você falou lá no início, na NR1, nós podemos depois aí, é uma das normas que a gente pode falar, né, porque a grande maioria das falhas aí, se realmente as atividades, as empresas realmente aplicar de fato o gerenciamento de risco, de fato fazer ele prático acontecer, vai evitar de que aconteça uma situação dessa, da escada, o cara colocando a escada do lado da beirada ali da escada, a escada provavelmente não está amarrada, o cara, qualquer movimento que ele fizer em falso ali, se ele tiver, ele vai cair para frente, não vai ter uma proteção, ali não tem uma proteção que limita ele, não tem um limitador, e aqui o cara, né, o cara tem, imagina só, se o cara, ele andando, né, no piso normal, ele já tem dificuldade de enxergar, né, a frente dele. Imagina ele subindo uma escada, carregando esse condensador do ar-condicionado. Então, quando é feita uma análise de risco, olhe-se tudo isso, todos esses pontos. Ou a escada, né, como a escada está amarrada, como na primeira foto, como nós estamos falando, hoje nós estamos falando de escada de acesso. Vamos ver o jogo aí dos 7 erros aí. A escada ali, na primeira foto que o Nelson deixou claro, o cara, primeiramente, o cara está carregando um excesso de peso, não está utilizando uma das mãos, né, o ponto de apoio, né, o cara tem que usar o ponto de apoio, ele está usando uma mão, né, e está usando uma perna de apoio, quer dizer, está usando um braço e uma perna de apoio. Então, quer dizer, tem um certo desequilíbrio aí. Aí a escada não está amarrada, a escada não está apoiada na parede, mas igual ele falou, se a escada lá embaixo ela não estiver amarrada, o que acontece com essa escada? Essa escada vai fazer, ela vai arriar com o cara. E aí a escada, não dá para saber qual é a altura dessa escada aqui, a altura que esse cara está. Então, se realmente é feito aí, se o gerenciamento de risco ele é feito de fato dentro das atividades, em todas as atividades que nós vamos falar, vai morrer, né, vai terminar na NR1, como o Nelson falou, gerenciamento de risco. A falta de gerenciamento de risco é a causa de acontecer essa situação. E às vezes, como o Nelson falou, é o rapidinho, na segunda foto ali, é o rapidinho. Colocou a escada ali, e a escada eu vou esticar o braço, é rapidinho, só para pegar ali uma toalha. É o rapidinho que, infelizmente, traz a morte das pessoas. Quantas pessoas já morreram por causa de fazer o rapidinho? De fazer, vou colocar a escada do lado aqui e eu estava andando na rua hoje também, eu vi uma situação, você falou da rua, tem uma foto também, o cara em cima do telhado, cara, em cima do telhado pintando. Depois eu vou te enviar essa foto aí. O cara, tipo assim, aí eu falei assim, cara, como um cidadão desse, o cara não tem linha de vida, não tem nada, aí tem o telhado que está assim, ele está mais ou menos ali, quase ali, sei lá, vamos botar ali 60 graus ali, o cara está acima da telha, se ele escorrega, ele cai em cima, está próximo da rede elétrica, todo cenário de risco ali possível ali para o cara. É só a centelha ali de acontecer alguma coisa e ele desencadear o acidente, né? Então, são fatores que acontecem o acidente, por falta de gerenciamento de risco. Mas a foto ficou bem clara, né, que a gente deixou bem, a gente
trouxe, que nós quisemos trazer hoje, de forma bem prática para vocês aí, do outro lado, quem está nos assistindo aí, e depois pedir para compartilhar, e se você também quiser deixar sua pergunta, seja sobre escada de acesso, sobre alguma situação que você presenciou, ou qualquer outro tipo de risco aqui, deixar aqui no debate aqui com a gente, o canal está aberto, pode perguntar aqui, e você fica à vontade para perguntar qualquer dúvida. Nós estamos aqui para isso, para tirar a sua dúvida, e vamos, tratar o assunto da semana que vem. Nós vamos fazer uma enquete aí, deixar aí no LinkedIn, e o que tiver ser mais votado, a gente vai transformar isso aí em debate aqui, como estamos fazendo todas as semanas aqui, transformando em conhecimento. E deixa aí o que você aprendeu hoje, deixa também nos comentários. O que você aprendeu sobre a escada? Você viu alguma situação que você pratica e você não vai praticar mais? Isso aí é mudança de mentalidade. É você saindo fora da caixa. É você, estou fazendo uma atividade igual essa aí, nós mostramos na primeira foto. Então, você está fazendo de forma errada. É só um momento de acontecer um acidente, e aqui nosso papel é esse, é orientar. Nosso papel aqui é trazer o conhecimento para você. E você disseminar também aonde que você esteja, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja em qualquer local que você achar necessidade de divulgar e trazer conhecimento. Bom, pessoal, e a gente encerra aqui, né? Nossa previsão é de 1 hora mais ou menos de live. Então, esse material foi feito para que a gente tenha um tempo para gerar as dúvidas que foram geradas, o pessoal tirar dúvida, para que também a gente consiga concluir nosso tempo de 1 hora e que as pessoas que estão participando tenham outros compromissos também, não percam seus compromissos, e que a live também não fique muito cansativa. Então, Orlando, agora o pessoal que tiver dúvidas, eles podem colocar as dúvidas para você, eu estou aqui para tirar dúvida, a gente pode usar esse modelo, esse momento agora para tirar dúvidas, tanto em relação a trabalho em altura, escada, ou outro item de segurança, se o pessoal tiver alguma outra dúvida em relação à segurança do trabalho e tiver aqui ao meu alcance ou ao seu alcance, a gente pode usar esse momento aí, esses minutos finais, para tirar dúvidas do pessoal. Só fazer uma pergunta, Nelson, se tem alguma particularidade aí, normativa aí de limitação de escada, de acesso, para que você falou que não. A escada ela pode ser usada como estrutura para trabalho, porque aqui são serviços e acessos temporários. Aí tem alguma particularidade fora essa que você tinha comentado sobre que tipo de escada, se tem alguma escada que é proibida de madeira, de acrílico, seja de metálica, tem alguma particularidade com relação ao material, à densidade, o tamanho? Não, gente, aqui a gente não tem essa particularidade. As escadas podem ser usadas de fibra, pode ser usado de metal, pode ser usado de madeira. O que acontece é o seguinte, a norma ela é bem taxativa como que a escada deve ser. Então, a escada tem que suportar 114 quilos. Se a pessoa trabalhar com se a pessoa tiver mais de 114 quilos, ela tem que comprar uma outra escada especial, porque aqui são tudo padronizado. Então, assim, a legislação fala, a escada tem que suportar 114 quilos. Quando você vai comprar uma escada, todas suportam 114 quilos. Então, se você fala, não, mas o meu empregado pesa 150 quilos. Então, aqui não existe limitação igual no Brasil de peso para trabalho em altura. No meu tempo, era no máximo 100 quilos que podia trabalhar em altura no Brasil. Aqui no estado, eu não sei se ainda continua essa legislação, mas aqui não tem isso. Então, se eu tiver uma pessoa que pese mais de 114 quilos, eu peço uma escada diferente. As escadas aqui, elas têm que ter o pé emborrachado. Se for uma escada tipo triângulo, ela tem que ter o limitador de abertura, tem que estar funcionando. Os degraus, eles têm que ter uma distância de um pé, que daria em torno de 30 centímetros entre um degrau e outro. E quando a gente trabalha em altura, que também utiliza a escada para acesso, a gente tem que garantir no mínimo 3 degraus em relação ao nível da plataforma, para que a gente possa subir. Não tem nenhuma obrigatoriedade, nenhuma
proibição do uso de escada, porque quando a gente tem um acidente aqui, na maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, o responsável pelo acidente é o empregado. Então, existe a gestão de risco que é feita por ele, mas ele é obrigado a gerenciar esse risco também. E aqui existe também o direito de recusa, ele pode pegar e entender que aquela atividade para ele está em risco, ele não executar, até que ela seja feita de forma segura. Mas como o pessoal não tem muita cultura de segurança, eles acabam fazendo atividade mesmo da maneira que eles acham segura e pagando pelo risco, né? Eles correm o risco. Nelson, deixando aqui um amigo aqui, o Andrew, deixou aqui um lembrete bem importante aqui. Importante lembrar que, às vezes, pouco esforço a mais se pode prevenir um acidente. Importante lembrar disso tudo em todos os âmbitos, é verdade. É famoso aquele, né, você melhor prevenir do que remediar. O seguro morreu de velho, né? Tem essa precaução de se esforçar mais em prol de prevenção de acidente. Isso aí é o nosso papel. A gente, muitas das vezes, eu costumo falar com o pessoal que a gente é aquele cara, já viu aquele filme Premonição? Você começa a fazer, você está no cenário, eu já, né, já fiz, começa a tipo, pensar o que vai acontecer, o que pode acontecer de grave ali. Pô, pode acontecer isso. Aí eu já começo a pensar fora da caixa. Pode acontecer isso, o que eu posso fazer para bloquear isso? Eu começo a fazer isso, exercitar. Não sei se essa é uma das técnicas que eu uso aí, começa a prever o pior cenário, né? Que é quando você vai fazer um simulado, realmente a gente faz isso, né? A gente previne o pior cenário de acontecer aquele acidente ali. Como é que você vai agir naquele cenário ali? Por exemplo, isso é claro, isso aconteceu o acidente, né, Nelson? Se acontecer o acidente, qual o cenário que você vai trabalhar? Tempo de resposta, os acessórios que você vai utilizar, pessoas treinadas para fazer o resgate, para fazer tudo isso. Então, assim, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente, na segurança, a gente pensa no pior cenário. Pô, pode acontecer? Então, isso pode acontecer. O que eu vou fazer para mitigar isso aqui? O que eu vou fazer para controlar isso nesse cenário? Esse cenário A, B, C e D. Então, assim, o Nelson vai lembrar muito bem, não vou citar aqui empresa. Aconteceu um acidente aí, e que veio trazer, se não me engano, 3 pessoas fatalidades, que aconteceu o acidente e aquela empresa X, ela não preveu o cenário que poderia acontecer aquilo ali. E quando o pessoal foi fazer ali, ativar o plano de emergência, eles não tinham, nunca tinha previsto aquele tipo de acidente, sabe? E aí, ali, aí você consegue depois, no simulado real, que é o real, você consegue ver por que falhou, né? Faltou o quê? Faltou um plano de emergência mais rápido, faltou ferramentas, equipamentos para fazer aquele serviço, para adiantar, né, naquele cenário ali, para evitar aquelas pessoas poderiam ter sobrevivido ali, se tivesse feito um simulado, tivesse criado o cenário, pensado naquele possível cenário. E realmente, Nelson, né, o Nelson acho que vai lembrar depois disso aí nos bastidores, cara, foi uma coisa assim que eu presenciei, assim, não era da minha área, mas era de outros colegas aí, falei, cara, foi uma coisa assim, que nunca imaginei na minha vida acontecer. E aconteceu, como se diz, um raio cair e acertar e derrubar uma árvore e cair em cima de um monte de gente, né? Entendeu? Assim, e não ter emergência para utilizar a máquina para fazer corte retirar aquela árvore ali e atender o atendimento para aquelas pessoas que foram atingidas. Então, quer dizer, cara, o nosso papel é esse, é pensar no pior cenário possível, pensar na pior situação possível. Então, esse é o nosso papel. E eu, particularmente, a gente cria essa situação aqui. Tem outra pergunta aqui, Nelson, para a gente aqui, ó. Acho que tem uma pergunta aqui. Você consegue ver, Nelson? Vou deixar você ler aí. Está conseguindo ler aí? Ver quem é a pessoa. Não, fica muito pequeno para mim. Está pequeno para você? Então eu vou fazer a pergunta aí. Qual a opinião de vocês quanto a escadas dobráveis? Aumenta o risco de acidente? É o Andrew fazendo a pergunta. Vou deixar o Nelson responder aí. Qual a opinião de vocês quanto a escadas dobráveis? Aquelas escadas que dobra, né? Sim, pois é. Olha,
Olha, André, a questão da escada dobrável, ela precisa de estar atendendo às normas. Então, se você tem uma escada dobrável, que ela tem um limitador de abertura que funciona, ela está com as sapatas de borracha boa, está num piso nivelado, está num piso que não é escorregadio, e quando o empregado utiliza essa escada, ele não usa o último degrau, porque o último degrau não é recomendado para uso. Inclusive, há algumas escadas desse tipo que o último degrau você coloca uma lata de tinta, coloca um martelo, ela tem até o local para que você coloque a ferramenta e ela fique presa sem cair, tanto no chão para atrasar o trabalho do empregado ou atingir outras pessoas. Essa escada ela não traz um perigo maior por fato dela ser uma escada dobrável. Mas o mais importante é que ela esteja em condição de uso, porque muitas vezes a gente encontra escadas que, mesmo não sendo as dobráveis, mas as sapatas não estão boas, um lado da escada tem sapata e o outro não, o limitador não funciona mais, a escada foi projetada para uma certa capacidade de peso, e o peso que a escada é submetida é muito maior, então isso daí acaba estragando a proteção que ela tem de segurança, acaba fazendo com que as pernas abram mais do que o esperado, os parafusos chegam a arrebentar. Então, assim, eu não vejo risco em você utilizar uma escada dobrável desde que você atenda às especificações do fabricante naquela atividade. E que você faça uma inspeção priori, né? Antes de subir a escada, se a pessoa que sabe utilizar a escada. Né? Então, você falou, todo esse cenário aí, se a pessoa, o profissional tem o conhecimento, né, de utilização da escada, às vezes o cara manda o cara para executar a atividade, usar uma ferramenta, a escada, o cara nunca usou aquela ferramenta, nunca usou aquele acessório ali. Então, fica difícil. Aí sim, né, Nelson, aumenta o risco de acidente. Porque imagina só, o cara não conhece. O cara não conhece da escada. Segundo, o cara não sabe dos pontos que você mencionou aí. O cara teve uma inspeção na escada, se a escada teve algum parafuso que não estava apertado, se o degrau estava com trinca, se a capacidade da escada ela suporta o peso ali, o esforço que aquela pessoa ela vai suportar ali quando ela for utilizada. Então, N fatores ali. Aí realmente aumenta o risco, a probabilidade do acidente, do risco do acidente, né? Então, assim, tem sim, se desde que não siga essas orientações. Agora, se tem todas essas orientações que o Nelson falou e eu falei, aí o risco é controlado. Que muitas pessoas acham assim, não, escada, tem gente, não gosto de trabalhar com escada, eu não tem como fazer atividade com escada. Tem como fazer, desde que seja feito com segurança e respeite as normas e faz as suas avaliações devidas. Então, é isso que tem que ter em jogo. Isso tem que ter em xeque, hein, Nelson? E lembrando, gente, que o uso da escada são para pequenas atividades. Então, é o que foi mencionado antes. Vamos pegar um exemplo no supermercado. Ele precisa de fazer a troca de uma lâmpada. Então, ela vai ser utilizada uma escada, porque eu não consigo colocar uma plataforma dentro do supermercado para fazer a troca de lâmpada. Agora, no momento que eu for utilizar a escada, todos esses itens que a gente levantou é que deve ser mencionado. O piso é escorregadio, o piso está molhado, tem condição de, se o piso for escorregadio, eu colocar um tapete de borracha, um tapete antiderrapante, para poder a escada ficar mais estável. No momento de trocar a lâmpada, existe o risco de choque elétrico, o empregado vai usar uma escada metálica, vai usar uma escada de fibra. Então, esse gerenciamento que a gente precisa de fazer, porque de forma nenhuma eu proíbo o uso de escada, inclusive o pessoal questionou que nos Estados Unidos é permitido o uso de escada de madeira, que eu sei que no Brasil não pode, e a própria legislação, a própria OSHA, ela bota uma recomendação que a escada de madeira ela não pode ser revestida de nenhuma pintura opaca para que a gente consiga enxergar a rachadura. Então, eu vejo que a escada é uma ferramenta muito útil para ajudar no pequeno trabalho, mas ela já não seria uma ferramenta útil para que eu suba com um aparelho de ar-condicionado com 20 quilos, porque lembrando também que toda vez que eu uso a escada, eu preciso de manter no mínimo 3 pontos de apoio, ou 2 mãos e um pé, ou uma mão e 2 pés. A partir do momento que eu carrego alguma coisa com uma mão e eu utilizo a outra mão e os 2 pés, quando eu subir um degrau, eu não vou ter mais 3 pontos de apoio. Então, eu estou descumprindo uma regra essencial para a segurança do trabalho com a escada. Então, eu vejo que ela é, sim, uma ferramenta muito útil, desde que ela seja usada de forma correta, uma inspeção pré-uso seja feita,
e não inspeção pré-uso, igual eu já tive nas empresas que eu trabalhava, que o pessoal só marcava sim, 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 não sabia nem o que estava escrito. Tranquilo? Sim, Nelson. Tem aqui uma do João Castelo Branco. Escada deverá ser utilizada apenas para acesso e atividades de curta duração, onde o uso da mesma deve ser bem gerenciado. Exatamente, né, João? Como nós falamos aqui, né, Nelson? É isso aí. O João foi meu aluno. Ele sabe como que a gente trabalha com escada. Ele trabalhou comigo numa obra que a gente tinha acesso com escada. E as escadas tinham que ser bem verificadas justamente para evitar esse tipo de evento, né? Exatamente. Olha, aprendeu bem aí, né? O Nelson é professor e orientou bem aí o João. E ele foi, acho que foi isso aí que ele acredito eu que ele aprendeu aí, né, tanto aí nessa aula aí de hoje aí, e que você também deixa, né? É como você falou, nós estamos aí finalizando, né, deixamos um momentinho aí de perguntas aí, de esclarecimento, e a gente está encerrando já, nós estamos chegando ao fim, né, da nossa live, e aí deixar, né, nossos canais aí, nosso LinkedIn, Instagram, outros meios de comunicação. Nós vamos estar trazendo aí uma enquete, né, nessa semana aí, começar a rodar essa enquete aí de assuntos, né, que a gente vai trazer na próxima quarta-feira. Parece que tem mais uma pergunta aqui, Nelson. Só ver aqui, tem mais alguma coisa aqui. O próprio Andrew aqui, no exemplo do ar-condicionado, qual a melhor forma de subir o aparelho se não por escada? Estou aprendendo aqui. Aí, Nelson, agora Olha, está eu acho, aprendendo. assim, o que eu acredito é que a gente deva fazer uma análise do cenário. O que acontece quando a gente vai fazer essa movimentação de aparelhos de ar-condicionado? Se for num ambiente externo, eu acho a melhor opção montar um andaime, entendeu? Eu não vejo como a gente, por uma questão de tempo ou financeira, a gente colocar uma pessoa em risco. Então, eu morei num apartamento no Paré, um prédio de 3 andares, eu precisei de instalar um ar-condicionado, e a pessoa foi montar um andaime para mim para montar esse ar-condicionado. Numa parte externa, eu acho essa melhor a opção mais segura. Caso seja numa parte interna em que não é possível se montar um andaime, eu acredito que fazendo uma avaliação do local e talvez utilizando o uso de roldanas e cordas, a gente consegue subir o aparelho de forma leve, sem fazer esforço, e utilizar a escada somente para encaixar o aparelho na base que ele vai ser trabalhado. Mas a gente precisa de avaliar cenário por cenário, porque sem ter um local de trabalho, fica vago a gente levar uma solução. Agora, eu acredito que a solução de subir na escada não é a melhor solução, em função de que a pessoa vai estar com uma mão utilizando, segurando o aparelho, e ele não vai conseguir ter os 3 pontos de apoio, que é o que a escada exige para trabalhar de forma segura. Então, talvez uma máquina com roldana, você consegue colocar uma roldana no teto do local, fixar ela no concreto para poder ajudar a movimentar esse aparelho, ou montar um andaime, ou às vezes até uma outra estrutura que o ar-condicionado possa ser carregado dentro do edifício. Uma E talha também, né? Ajudar é uma uma talha, pois talha é, para uma talha. puxar. A ideia da rodana seria uma talha, Uhum. né? Você utilizar uma máquina mecânica com uma talha é a melhor opção para que se mantenha a segurança do empregado. Então, assim, um ponto que a gente não pode esquecer é que quando a gente se fala de segurança, a gente não pode envolver análise financeira, porque às vezes eu penso, pô, mas eu vou instalar um ar-condicionado e vou gastar R$ 1.000 só montando um andaime. Se a pessoa subir na escada, eu economizo 1.000. É sim, mas se ela cair, se acidentar e morrer, dependendo da atividade, se for uma empresa que você contratou, essa empresa já tem que, por indenização, pagar o INSS 20 anos de trabalho do empregado. E quem vai assumir esse custo? A empresa que você contratou, ela vai passar para você que for o contratante, vocês vão ser corresponsáveis. Então, eu acho que quando a gente se trata de segurança, o valor do investimento não deve ser pesado em função da tecnologia que a gente vai usar para garantir a segurança do empregado que vai executar a atividade para a gente.
Exatamente, como você falou, acho que cada cenário, cada situação, ele como nós falamos anteriormente, é que o gerenciamento, o ambiente, ele é dinâmico. Cada situação vai, é, vai te propiciar algum tipo de mecanismo para você executar sua atividade da maneira possível. Vai trazer a melhor forma, como o Nelson falou. A melhor forma, ele falou especificamente na atividade dele, lá, instalou um andaime. O andaime, ele tem a proteção, ele instalou uma linha de vida independente para ele ancorar, a ancoragem dele para ele cair no limitador, e a escada de acesso ele foi subindo na escada utilizando o cinto de segurança. Consequentemente, ele deve ter instalado uma roldana para fazer ali, para erguer ali o condensador, o aparelho, até chegar ao local e ele fazer a atividade dele da melhor maneira possível. Eu lembro de uma, só para finalizar, Nelson, eu lembro, isso foi no Pará. Eu estava passando lá onde que eu morava, lá em Paraupebas, e tinha um cara fazendo um reboco num sobrado, e aí que ele fez? Esse cara, ele instalou você percebia que ele tinha uma noção, né, do risco ali. Que ele fez? Ele colocou um caibro e colocou uma tábua e ele subiu em cima. Ele estava mais ou menos ali uns 3 metros de altura, fazendo reboco ali. E ali ele amarrou uma corda na cintura dele e amarrou ali assim, ele instalou ele fez com concreto tipo uma linha de vidro, instalou um vergalhão e amarrou a corda ali. Amarrou a corda na cintura dele. Ou seja, o cara tinha uma noção do risco, mas ele não estava fazendo a maneira correta. Porque você imagina, ele poderia cair dali e se quebrar todo, né? Porque o cinto de segurança ele foi projetado para quê? Com absorvedor para que naquele momento de esforço ali o absorvedor abrir e, de certa forma, proteger o cara. Claro, se ele tiver ancorado, ele vai estar ancorado, ele não vai ter nenhum problema com relação com os órgãos, de ter nenhuma fratura ali com esforço ali, porque o absorvedor vai absorver, né? Claro, o cinto ele é testado, ele tem toda carga em cima, então todo esse detalhe aí. Então é isso aí que a gente percebe que as pessoas não têm essa orientação, né? Ele tinha uma noção do risco, mas ele não tinha uma percepção aguçada ali com relação ao risco de fazer de forma correta. E para finalizar aqui, Nelson, Silvia Reis, ela deu os meus parabéns aí e, né, pelas orientações e informações, e a gente te agradeceu ao amigo Nelson aí, e pode ter certeza, Silvia e os demais aí, colegas aí, isso é o nosso trabalho. Né? A gente está trazendo conhecimento. Aparentemente, para nós, né, Nelson, é simples, mas você vê tantas perguntas aí com as pessoas aí, e tenho certeza de quantas pessoas, vidas aí que nós vamos salvar aí, mediante essas orientações aqui, essas práticas que nós vamos trazer aqui para todos vocês aqui, que muitas poucas pessoas trazem. A gente não está perdendo tempo, pelo contrário, a gente está ganhando tempo porque a gente, nessa vida aqui, nós temos nossa missão. A nossa missão é salvar vidas, é trazer conhecimento e preservar vidas. E qual o maior bem neste mundo aqui? São as vidas, né? Tudo você corre atrás. Se você perder sua vida, você não tem. É a única chance, é a sua vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode perder tudo, Nelson. Mas você pode fazer. Agora, a sua vida é uma só. Nós não somos gato, não, que tem, você fala gato tem 7 vidas, né? Nós só temos uma vida só. Então, essa aí, o nosso maior bem maior precioso do ser humano é a vida dele. Não, é isso aí, Orlando. Eu agradeço você aí a oportunidade, agradeço as perguntas. E eu acabei tendo um insight agora, só para finalizar, que o companheiro perguntou, né, em relação a melhor maneira para o ar-condicionado, e eu lembrei de duas situações que acontecem aqui nos Estados Unidos. Eu não quero comparar com o Brasil, porque eu sei que existe uma diferença muito grande de recursos. Mas aqui nos Estados Unidos, nas casas, os aparelhos de ar-condicionado são instalados no chão, no primeiro piso da casa, e eles chegam através da tubulação de cobre para os andares mais altos. Então, eles não instalam ar-condicionado no alto. E os prédios que a gente tem aqui muito grande de Miami, todos os aparelhos são instalados na laje do prédio e são levados até lá via helicóptero.
para que evitar que as pessoas tenham que subir com andaime ou com alguma outra estrutura carregando esse peso. Então, assim, apesar de ser soluções caras, principalmente no Brasil, eu sei que a tubulação de cobre é muito caro, mas existem soluções para que a gente possa criar e instalar um aparelho de forma segura ou trabalhar nas outras atividades de forma segura. Vai depender do escopo do projeto, vai depender do CAPEX do projeto, mas a gente está aqui justamente para conversar, discutir possíveis soluções. Caso alguém aí, no final, o Orlando sempre deixa meu contato, achar que tem algum problema, que a gente possa discutir alguma solução, o que eu puder ajudar por vocês e cooperar para que a gente consiga trabalhar com segurança, garantir a segurança de todo mundo. Vocês podem contar comigo, podem me chamar no LinkedIn. E obrigado aí mais uma vez, Orlando, pela oportunidade. Vamos ficar aí atentos para as demandas do pessoal, o que eles acharem mais importante. A gente pode bater um papo de novo semana que vem, no mesmo horário, e ajudar todo mundo aqui. Aqui está todo mundo crescendo junto. Eu que agradeço, Nelson, aí pelas palavras, deixei seu contato aí. Acredito eu que esse contato aqui é seu WhatsApp, tem um e-mail aqui também. Vou deixar aqui na gravação aqui. E igual eu falei, então assim, quem quer falar com a gente, entre em contato com a gente aqui, manda uma mensagem aí no privado, no message, entre em contato com a gente. Nós vamos, semana que vem, vamos tratar de outro assunto também que vai trazer conhecimento para cada um de vocês. Se alguém quiser deixar vou deixar uma ideia aqui de um assunto específico que vocês podem falar, pode trazer qualquer assunto aí que a gente vai desenrolar aqui, a gente vai trazer aqui, trazer a nossa visão, trazer, claro, a norma em primeira mão, né, aquilo que a norma diz, a nossa experiência, a nossa expertise aqui para todos vocês e trazer conhecimento para vocês. Então, eu vou deixar também, vou fazer uma enquete, deixar uma enquete aí também para vocês. E aí, na semana que vem, vamos ver aí, né, quem tiver comentar aí nos comentários, vamos pensar numa forma aí, Nelson, para a gente presentear aí as pessoas da audiência aí, seja um e-book, alguma coisa aí, algum material que a gente possa trazer, né, fornecer para alguém essa gratidão dessas pessoas, né, e desse tempo que está disponibilizando para a gente aqui. Então a gente vai pensar em alguma coisa aí semana que vem para a gente também prestigiar e presentear alguém aí da nossa audiência que deixar seus comentários, suas ideias, seus pensamentos, suas perguntas aí para a gente aí. Então, Nelson, agradecer aí mais uma vez aí e vamos aí na próxima semana trazer um assunto para vocês aí. E queria, né, deixa o feedback com a gente, se está gostando, se não está, o que está faltando, o que precisa melhorar, para a gente trazer, cada dia pensar na melhoria dos nossos debates aqui. E vamos pensar também de alguma forma as pessoas participarem ao vivo aí. Estou com umas ideias aí, depois eu vou conversar com o Nelson aí, de algumas formas para as pessoas participarem de uma forma ao vivo aí, para trazer o conhecimento para todos vocês aí, de forma dinâmica aí. Então, agradecer a todos vocês aí, boa noite. E que semana que vem, né, vamos estar nesse mesmo horário, se Deus quiser. Boa noite a todos aí, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado.